Amados, vamos falar um tema hoje para vocês aqui, para a edificação da nossa vida, claro, dando continuidade, né? Porque a palavra já foi lançada desde o início do culto. É um tema engraçado, porém ele é muito sério. Eu quero que você abra a sua Bíblia para o livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Eu estava falando para a irmã Ruth no começo do culto, que eu estou igual ela. Eu abro a Bíblia e leio na Bíblia do iPhone, porque a letra é maior. É uma bênção, né? Então, livro do Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos ler aqui alguns versículos e trazer uma meditação para o seu coração, uma palavra de fortalecimento para a sua vida, para que você possa ter uma semana mais uma vez abençoada pelo Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo de número 10, 11 e 12. O tema que os homens colocaram para essa leitura é: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Mas na verdade, o tema que eu quero colocar para esta palavra dessa noite é a fórmula para fracassar. A fórmula para fracassar. Qual é o tema? Aí alguém vai me perguntar: pastor, mas na Bíblia existe fórmulas para fracassar? Nós vamos ver. Vamos olhar aqui dentro da palavra de Deus minuciosamente e nós vamos ver que existem fórmulas para fracassar. Não significa que o Senhor está dizendo para você praticá-la, mas existe. E quem as pratica fatalmente fracassará. O texto diz assim, capítulo 14, do versículo 10 a seguir. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Eles temeram muito e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizestes isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Essa é a primeira parte da leitura que eu quero deixar nesse momento. Depois nós vamos fazer um link com um segundo texto para chegarmos a uma conclusão nessa noite. Fórmula para fracassar. Todos os dias, gente, milhões de pessoas procuram e buscam fórmulas para o sucesso. As pessoas procuram fórmulas para mas nessa busca de se encontrar uma fórmula para o sucesso, as pessoas acabam encontrando a fórmula para o fracasso. Infelizmente, essa é uma realidade. E essa fórmula, ela está descrita aqui no capítulo 14 do livro do Êxodo. No versículo 10 ao 12, você vai encontrar o Senhor Deus mostrando essa fórmula. Nós vamos ver que o momento em que os hebreus eles estão em retirada do Egito, no momento em que eles estão saindo do Egito, eles percebem a presença do exército inimigo os seguindo. E quando eles percebem a presença do exército inimigo, então eles fazem algumas colocações que eu denominei nessa noite de a fórmula do fracasso. Então, a primeira fórmula do fracasso é olhar para o problema e achar que ele é maior do que o nosso Deus. A primeira forma, você que quer fracassar na vida,
Olhe para os seus problemas e comece a acreditar que eles são maiores do que o seu Deus. Comece a acreditar que Satanás é mais poderoso do que Deus. Comece a acreditar que o inimigo da sua alma, ele tem mais poder do que o seu Deus. A Bíblia diz aqui nessa fórmula para o fracasso, o primeiro ingrediente dessa fórmula é que eles passam a acreditar que o exército de Faraó era mais poderoso do que a proteção de Deus que estava sobre eles. Mesmo eles tendo vivenciado os maiores milagres que estão descritos na Bíblia Sagrada, eles passam a acreditar que o exército de Faraó é maior do que o Deus que eles serviam. Segunda fórmula para fracassar: os olhos deles. A Bíblia diz que eles levantaram os seus olhos e eles olharam atrás deles. Primeiro, olharam. Segundo, olharam para trás. Meu irmão, você já deve ter aprendido, você já deve ter ouvido por muitas vezes na história da sua vida, que Deus não lida com o passado. Amém ou não, gente? A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem a capacidade de pegar o nosso passado, os nossos pecados, aqueles que foram cometidos antes da entrega, antes da cruz, antes do batismo, antes da salvação, antes do arrependimento. Ele tem a capacidade de pegar esses pecados, levá-los até o mar, chamado Mar do Esquecimento, e lançá-los lá, e de lá não mais permitir que ninguém mexa. Quem gosta de falar de passado é o diabo. Quem gosta de falar dos erros que foram cometidos é Satanás. Então Israel, ele comete esse segundo erro em direção ao fracasso. Eles levantam os olhos, mas em vez deles olharem para os céus, em vez deles olharem para Deus, em vez deles olharem para o milagre, em vez deles olharem para o Cristo que os havia conduzido até aquele momento, eles resolvem olhar para trás e eles resolvem olhar para o tamanho do exército de Faraó. E quando você resolve olhar para trás, quando você resolve olhar para o problema, quando você resolve olhar para o tamanho do exército do inimigo, algumas coisas acontecem conosco quando nós praticamos tal ato. Por exemplo, a Bíblia diz, eles temeram muito. Eles fizeram o quê? E a Bíblia diz que então eles temeram muito. E o que é que o medo ele faz com o ser humano? O medo ele apaga a nossa fé. O medo ele apaga a nossa fé. São duas coisas, gente, que não caminham juntas. Acredite nisso. A fé, ela não caminha com o medo. O medo não caminha com a fé. Ou você tem fé e você vence o medo, ou você tem medo e o seu medo vence a sua fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para que isso não aconteça, nós precisamos ter cuidado com os nossos olhos. Você conhece os 5 sentidos que o ser humano ele possui em si. E dentro dos 5 sentidos está o olhar. E o olhar ele é extremamente preocupante, porque muitas vezes o inimigo ele vai colocar diante dos seus olhos um quadro mentiroso, um quadro caótico. Mas se você olhar para aquele quadro com um olhar espiritual, com o olhar da fé, ela vai apagar totalmente o medo. E aí você vai conseguir vencer todos os demais sentimentos que são provenientes do medo. Eles clamaram a Deus, é verdade, mas eles só clamaram por quê? Porque eles tiveram medo. Eles não clamaram porque tiveram fé. Você está me entendendo? Amém? Eles clamaram porque tiveram medo. E esse é um problema na vida daquele que quer fracassar. Ele não clama porque ele crê. Ele não clama porque ele reconhece o Deus que ele serve. Ele não ora porque ele confia no Senhor. Ele não ora porque ele tem certeza que aquele que está com ele é maior do que aquele que está lá no mundo. Não. Ele só deixa para clamar porque ele está desesperado, porque ele está com medo, porque não tem mais saída, porque não há outra opção. E esse é um problema muito sério.
Satanás, ele gosta desse tipo de atitude, ele gosta desse tipo de pessoa. Esse tipo de gente são pessoas que se tornam alvos fixos do diabo. Por quê? Porque são pessoas que ainda não aprenderam a romper em fé, a viver pela fé. O Senhor, ele diz assim, que mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Por quê? Porque quando você crê, mesmo quando seus olhos não veem, você tem tudo para vencer na vida. Agora, você quer fracassar? Comece a olhar para o exército inimigo e achar que ele é maior do que o seu Deus. Segundo, comece a olhar para trás. Comece a ter medo das circunstâncias. Comece a acreditar nas ameaças de Satanás. Subsequentemente, sabe o que vai acontecer? Vai vir posteriormente a isso a murmurar. E se tem uma coisa que Deus odeia, é a murmuração, gente. Se tem uma coisa que Deus não aceita, que não combina com Deus, é a murmuração. Você vai perceber o texto dizendo que agora eles começam a murmurar. Que tipo de murmuração eles fizeram? Eles começam a dizer: não havia sepulcros no Egito. Você nos tirou de lá para que nós morramos nesse deserto. Olha o psique do ser humano como é que é. Ele começa a achar que Deus mandou 10 pragas para tirar eles de lá. Que Deus mandou o anjo do livramento para que o anjo da morte não chegasse nas suas casas, nas suas moradias, simplesmente porque Deus não queria matar eles no Egito. Deus queria ser cruel. Ele queria ser cruel. Ele queria levá-los até o deserto para então fazer uma morte mais peculiar. Veja o que um olhar equivocado ele tem a capacidade de fazer com o ser humano. Veja o que uma olhadinha para trás faz com o ser humano. Veja o que um olhar amedrontado, falto de fé, ele faz com o ser humano. Não, Deus nos trouxe para cá para matar a gente no deserto. Por que nos fizeste isso? Por que nos fizeste sair do Egito? Não é esta palavra que nós falamos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Fórmula para fracassar. A pessoa passa a entender que a desgraça, a escravidão é melhor do que a liberdade. A pessoa começa a entender que servir a Faraó, que trazendo para a nossa atualidade, é o príncipe deste século, são os demônios com as suas artimanhas. A pessoa começa a entender que servir a Faraó, que servir ao diabo, é melhor do que servir a Deus. E existe até algumas pessoas que costumam dizer assim: pastor, você não está entendendo, depois que eu aceitei Jesus, parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Não é que virou de cabeça para baixo não, querido. Agora é que ela está começando a ficar com a cabeça para cima. Ela estava de cabeça para baixo. Deus agora está colocando de cabeça para cima, mas antes dele colocar as coisas no seu devido lugar, ele vai limpar da sua vida algumas coisas que não pertencem a ele. Ele vai tirar da sua vida algumas coisas que não são para a glória dele. Ele vai eliminar da sua vida algumas coisas que não glorificam o nome dele. É nesse momento que você precisa continuar focado. É nesse momento que você precisa continuar tendo fé. É nesse momento que você não pode olhar para trás. É nesse momento que você não pode olhar e dizer: Senhor, o diabo está me vencendo. O povo diz: nós não dissemos a você, Moisés, deixa-nos no Egito para que nós sirvamos a eles, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, essa passagem, gente, do livro do Êxodo, ela contém aqui uma fórmula, cuja qual, se as pessoas praticarem essa fórmula aqui, fatalmente elas vão fracassar. Muitas pessoas nos dias de hoje, eles estão caminhando dessa maneira. Por quê? Porque tudo começa a partir dos seus olhos. Israel viu o tamanho do exército de Faraó. E você? O que é que você tem olhado nesse tempo que tem te parecido maior do que a grandeza do seu Deus? É um problema familiar? É um problema econômico? É um problema sentimental? É um problema de ordem de enfermidade?
O que é que Satanás tem tentado levantar nesse tempo para colocar diante dos seus olhos, para te fazer praticar a fórmula do fracasso? Gente, eu já vi muita gente caminhar, muitos anos com Deus, e por causa de um insucesso, por causa de uma luta momentânea, por causa de um tempo desproporcional ao seu entendimento de batalha, de luta, simplesmente abandonarem a Deus, desejarem de volta o Egito, desejarem de volta os porcos, cujos quais o filho pródigo se viu enfiado no meio deles, como se fosse melhor viver daquela maneira. Então tudo começa pelo olhar, tudo começa pelos seus olhos. Então você precisa ter o olhar da fé, você precisa ter o olhar de Deus, você precisa olhar com os olhos de Cristo, você precisa olhar com os olhos espirituais e entender. Se você não quer praticar a fórmula do fracasso, você precisa olhar a partir de hoje, no nome de Jesus. Se você tem enfraquecido nessa área, se você tem enfrentado dificuldades em relação a isso, você precisa, em nome de Jesus, a partir de hoje, dizer: Senhor, purifica de novo os meus olhos, purifica de novo, Senhor, o meu olhar. Eu quero olhar, Senhor, não com o olhar, Senhor, de medo, não com o olhar, Senhor, de fracasso, não com o olhar, Senhor, de temor, mas eu quero olhar com o olhar de Cristo, com o olhar da vitória, eu quero olhar com o olhar da fé. Eu quero, em nome de Jesus, arrancar o medo de dentro de mim e colocar a fé. Por quê? Gente, o medo, o que trouxe para Israel? Está escrito aqui, o medo trouxe inquietação. Eles ficaram desesperados, agitados, ansiosos. Agora fala para mim, o que é que a gente fala e de que maneira a gente reage quando a gente está desesperado, ansioso? Pessoal, a gente fala um monte de bobagem. A gente fala o que não deve. A gente duvida, a gente desacredita. Graças a Deus que a sua misericórdia, ela não tem fim. A Bíblia diz que ela se alteia na mesma proporção que a terra está distante dos céus. Assim são as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E por causa das suas misericórdias nós não somos consumidos. Porque se não fosse isso, gente, é tanta gente na hora do desespero que murmura, que reclama, que blasfema contra Deus, que questiona onde Deus está, que briga com Deus, que reclama de Deus, esquece o que Deus já fez, a maneira que Deus já trabalhou, como Deus foi lindo na sua vida em algum momento da sua história. E os irmãos nossos, os hebreus, aconteceu isso com eles. E eu pergunto para vocês, era para eles estarem nessa situação? Sim ou não? Não. Por que não? Porque eles tinham acabado, gente, de sair debaixo do domínio de Faraó por um milagre. Faraó só liberou a saída dos nossos irmãos hebreus do Egito por um milagre. Foi preciso o próprio Deus tocar no seu filho, dentro da sua casa. Somente quando ele teve o seu filho morto nos seus braços, é que ele disse: não, basta, eu não vou mais lutar contra esse Deus. Diz ao povo de Israel que eles podem ir. Esse povo que viu tanto milagre, diante do exército inimigo, agora eles olham para trás, vê o exército inimigo e falam: não, agora eles vão pegar a gente. Agora eles vão matar todos nós aqui. Naquele momento, os hebreus, eles haviam se esquecido de todos os livramentos. E eu quero que você puxe na sua memória, em nome de Jesus, quantas vezes a mão de Deus já foi estendida sobre você. Eu quero que você puxe na sua memória quantos livramentos Deus ele já te deu. Eu quero que você puxe na sua memória quantas vezes você já chegou aqui na casa de Deus e você disse para o Senhor: Senhor, não era para eu estar aqui, eu estou aqui porque um milagre do Senhor me alcançou. Quantas vezes, irmãos, quando eu paro para pensar nos livramentos de Deus na minha própria vida, eu digo: Deus, eu só estou vivo por um milagre do Senhor.
Eu só estou aqui porque o Senhor me ama muito, porque a graça dele está sobre mim, a misericórdia dele está sobre a minha vida, então eu não tenho direito de olhar para trás, eu não tenho direito de permitir que a fórmula do fracasso faça parte da minha vida, eu não tenho direito de olhar para trás e temer. Nós somos atribulados, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Onde estão os mais do que vencedores aqui nessa noite? Então, irmãos, essa palavra de direcionamento, essa palavra de fé, essa palavra de motivação, essa palavra de autoridade de Deus sobre a sua vida, ela precisa ser colocada em prática. Você não pode errar como Israel errou. Você não pode permitir que o inimigo, ele viva te amedrontando, viva te ameaçando, viva colocando você no canto da parede. Você não pode permitir que ele tire o seu sono, você não pode permitir que ele tire a sua paz, você não pode permitir que ele tire a sua alegria de viver, você não pode permitir que ele tire o seu prazer de adorar ao Filho de Deus, você não pode permitir que ele tire a sua fé de dobrar os seus joelhos e saber que você está sendo ouvido pelo Senhor. Porque tudo que o diabo quer é trabalhar colocando um quadro caótico diante dos seus olhos, e através desse olhar, ele gerar medo em você, e através desse medo, você venha murmurar, desacreditar, reclamar de Deus, e aí você vai perder a sua fé, a sua motivação, e você não vai mais conseguir dobrar os seus joelhos para falar com Deus, você não vai mais conseguir manter o seu relacionamento com Deus, e é aí, irmãos, que se estabelece aquele tipo de crente que Deus odeia, que Deus abomina. Quem é, pastor? São os crentes 6 horas, os crentes que só vivem em função da oração dos outros, os crentes que só vivem em função da oração de pai, da oração de mãe, da oração de irmão, da oração. Orar um pelo outro é a obrigação da igreja e a mandamento está na palavra de Deus, orai uns pelos outros. O Senhor Jesus ordenou isso, mas quando ele disse isso, ele não disse que não era para você orar também, muito pelo contrário, ele disse assim, quando orares ao Pai, entra no teu quarto, tira um tempo, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, publicamente ele te recompensará. Para quem? Para quem busca ele, para quem fala com ele, para quem ainda tem tempo para entrar no quarto, para quem ainda tem tempo para fechar a porta e dizer, Senhor, esses 5 minutos, 10 minutos, meia hora, não sei, é para a glória do teu nome, porque eu não tenho medo do inimigo, ele não vai me parar, ele não vai me calar, a fórmula do fracasso não funciona na minha vida, não funciona na minha casa, eu a rejeito pelo poder do nome de Jesus, porque maior é o que está em mim. Amém ou não, pessoal? Quando Israel está desse jeito, Deus faz o que ele está fazendo nessa noite. Ele manda uma resposta. Diga comigo, Deus está me mandando uma resposta. Meu irmão, quando Israel está dessa maneira, Deus faz o que ele está fazendo agora. Ele manda uma resposta. A Bíblia diz, no versículo de número 13, que Deus ele toma então a boca de Moisés. E quando Deus toma a boca de Moisés, Moisés se levanta cheio da autoridade de Deus, o profeta Moisés. Ele se levanta cheio da autoridade de Deus, ele começa a dizer o seguinte para o povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Vamos ler o texto? No 3, por favor, a igreja toda. 3. Sabe qual é o problema? O problema é que quando Moisés ele fala isso, eu tenho certeza que no meio da multidão, como sempre tem, os incrédulos e os murmuradores catucaram um ao outro e devem ter perguntado: eu quero ver como é que ele vai fazer isso. Eu quero ver como é que ele vai conseguir consumir com aquele exército todinho, com aqueles cavalos, com aqueles cavaleiros. Eu quero ver como é que ele vai fazer isso.
Mas crente não vive por vista, crente vive pela fé, crente vive pela... E o nosso problema em muitos momentos da nossa vida é que a gente quer ver, querido. E Jesus ensinou, ele disse, mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas acreditou. Então, eles não tinham noção que Moisés estava profetizando a respeito da ação sobrenatural que Deus tomaria com os egípcios no Mar Vermelho. Irmão, quando Moisés libera essa palavra aqui, eu quero que você receba isso aqui em nome de Jesus. Quando Moisés libera essa palavra para os hebreus, Edinho, Deus no céu, ele chama os seus anjos e ele começa a falar assim para os anjos, começa a olhar no caminho que nós traçamos para eles até a terra prometida, aonde é que nós podemos abrir uma sepultura para caber todo o exército dos egípcios. Tá bom, você não fala, eu falo. Glória a Deus. Vou repetir. Quando você libera, vou trocar por miúdo. Quando você libera a palavra profética de fé, Deus, ele chama os seus anjos e ele já começa a trabalhar e dizer assim, veja em que circunstância nós podemos trabalhar para cumprir aquilo que aquele filho meu falou em fé, porque aonde existe fé, existe milagre, porque a fé é o combustível que acende o fogo da realização de Deus na nossa vida. Quando você libera a palavra, Deus, ele já está trabalhando em teu favor. Quando Moisés falou, vocês nunca mais vão ver os egípcios, os anjos já começaram. Meu Deus, para que Moisés falou aquilo? Onde é que nós vamos arrumar lugar para enterrar tanta gente? Deus, e agora, Senhor? Moisés falou, tem que acontecer. É a palavra de Deus na boca do homem de Deus. Então, a Bíblia diz que tem que ser verdade. Então, nós temos que dar um jeito. E Deus, que sabe de todas as coisas, ele chama os anjos e fala assim, fica tranquilo, que lá na frente tem um tal do mar lá. Mas até nisso, muitas vezes a gente é aprovado, porque quando eles chegam diante do mar, eles olham o mar, pronto, o Senhor nos trouxe aqui para matar a gente, agora vai matar afogado. Olha como é que é a tribulação na vida do ser humano. Olhou para o mar, será que é aqui que Deus vai afogar o exército dos egípcios? Porque ele falou que a gente nunca mais ia ver, a gente ainda está vendo. Então pode ser aqui. Não era para pensar assim, irmão, amém ou não? Não, mas o que eles pensam? Vamos morrer afogados. Agora eles vão matar toda a gente aqui. Não tem como correr para o mato. Se correr para cá é morro, para lá é morro, para trás estão os caras, acabou. Os anjos do Senhor falam assim, Senhor, é agora que o Senhor vai cumprir a sua parte na palavra que Moisés liberou? Fica tranquilo, eu vou trabalhar. Lá vem o exército. O povo está diante do mar. Era a corrida contra o tempo. O povo chegando, o povo de Deus aqui parado, o mar na frente. Não acontece nada, não tem ponte, não tem barco, não tem nada. Ou tu acredita em Deus? Às vezes é assim que Deus faz. Para que você não entre na fórmula do fracasso, às vezes ele vai trabalhar na sua vida e na sua fé de maneira tal, até que você aprenda que ele é o seu Deus verdadeiramente e que ele não te abandona em momento nenhum. Você precisa enxergar esse Deus, você precisa enxergar esse Cristo, você precisa enxergar esses milagres, você precisa enxergar que ele ama você e ele não abre mão de você. Você pode estar hoje diante do mar da vida, mas você precisa acreditar, a palavra vai se cumprir. É nesse mar que ele vai afogar todo mundo. Vai acontecer alguma coisa aqui. E a Bíblia diz, quando foi de noite, todo mundo dorme, sopra um vento oriental. O mar se abre. O Israel de Deus começa a passar. E os egípcios começam a entrar atrás, porque eles precisavam entrar. A palavra precisava se cumprir. Esses egípcios que vocês viram
vocês nunca mais vão ver de novo. Então entenda, gente, Deus poderia mandar um anjo, não poderia? Deus não poderia mandar um anjo e lutar contra eles, fazer com que eles voltassem, com que eles regressassem. Deus não poderia fazer como ele fez em alguns momentos, colocar a coluna de fogo entre o seu povo e o povo inimigo. Ele não poderia fazer como ele fez em algumas vezes, colocar uma coluna de nuvem entre o seu povo e o povo inimigo, mas não. Moisés havia liberado uma palavra, e a palavra era essa: esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Então Deus tem que trabalhar para cumprir essa palavra. Meu irmão, me entenda por favor, em nome de Jesus Cristo. Há poder na sua palavra, e aquilo que você libera, Deus ele vai trabalhar de todas as suas forças, com todas as suas forças, de todo o seu coração, para cumprir a palavra. Tem que sumir, os caras têm que sumir. Eu já sei, onde vai caber tanta gente? No mar. Então empolga eles, deixa chegar mais perto. Deixa parecer que eles vão pegar. Deixa parecer que eles vão tocar com os cavalos deles, com as lanças. Deixa parecer. E o povo tá chegando, Senhor, tá chegando, Senhor. Vai pegar, vai matar a gente. Ei, meu irmão, não vai pegar, não vai matar, não vai morrer. Não vai dar errado, vai dar certo. Deus está no controle. Ele tem o tempo sobre o seu governo, sobre o seu domínio. Ele está no controle. Ele está apenas trabalhando para que todos os seus inimigos, todos os egípcios, eles entrem dentro do perímetro do mar, porque a palavra tinha que se cumprir. Nunca mais vai ver. Então tem que morrer todo mundo, tem que ser tragado todo mundo. Você pensa que é fácil Deus cumprir a loucura que a gente fala? Você pensa que é fácil Deus realizar os sonhos que a gente tem? Meu irmão, não é fácil não. Eu penso que tem hora que Deus ele senta no trono e ele fala assim: você vai ver, negão, quando você chegar aqui. Eu vou botar seu filho para pedir alguma coisa para você ver como é que eu fico quando você me pede. Aí chega o seu filho e vai: ô pai, eu quero. Aí você fala: você não está vendo. Ah, se Deus pudesse mostrar para você como é que ele fica. Irmãos, a Bíblia diz assim, tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor seu Deus. Então eu gosto dessa palavra, prepara-te. Até ser abençoado por Deus, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos. E Deus ele vai nos tratando, e às vezes Deus ele faz assim, ele faz dessa forma, e Deus fez assim. Deus usou essa fórmula para ensiná-los. E o Senhor disse: os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão ver de novo. O que aconteceu? Acabou de passar o povo de Deus, entrou o último egípcio lá. Eu gosto de fazer essas imaginações assim infantis, sabe? Eu gosto disso. Aí Deus está de olho. Quando entrou o último, o anjo levantou a mão: Senhor, o último! Entrou o último aí? Entrou. E aí, já saiu alguém? Não. Está todo mundo dentro do perímetro? Tá. Posso fechar o mar? Pode. 1, 2 e... Foi. Não. Leia aqui, por favor. Leia aqui. Só a última parte. Nunca mais tornareis a ver. 1, 2, 3, por favor. Deus, ele vela para cumprir a sua palavra na nossa vida. Mas agora, gente, tenha cuidado com os seus olhos, tenha cuidado com o seu olhar,
Tenha cuidado, essa fórmula do fracasso que está escrita aqui, descrita aqui no livro do Êxodo, ela é muito séria. Tome cuidado quando você começa a ver gigante demais e você começa a perder a noção de quem é o seu Deus. Tome cuidado quando você começa a perder a noção daquilo que Deus pode fazer por você. Tome cuidado quando você começa a enxergar os seus inimigos maior do que o seu Deus, Satanás mais poderoso do que os anjos do Senhor que trabalham em seu favor. Gente, coloca uma coisa na cabecinha de vocês: Deus nunca perdeu uma guerra para o diabo. Não é agora que ele vai perder. Ele nunca perdeu uma batalha para Satanás. Não é agora que ele vai perder. Ele vela para cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. Ele é Deus fiel. Porventura falaria Deus e não cumpriria, diz o salmista. Falaria Deus e não cumpriria. Ele diria e ele não faria como ele diz que faria. Ele vai fazer. Ele é Deus. Toma cuidado com os seus olhos. Não se esqueçam, Josué, ele era um discípulo muito próximo de Moisés. Caleb já era um homem mais experiente. E a Bíblia diz lá no livro de Números, no capítulo 13 e 14, que quando eles foram enviados à terra prometida, junto com os outros 10 espias, eles voltaram depois de 40 dias com resultados significativos. Foram para a terra prometida, foram sondar, foram espiar a terra. Mas a Bíblia diz que 10 deles só viram problema, só viram gigante, só viram dificuldade. Ele se levantava e dizia para Moisés: Moisés, não pode ser aquela terra que Deus prometeu. Não é possível. A gente pensou que ia chegar lá, era uma Disney World. Nós pensamos que ia chegar lá, não, mas lá tem gigante, lá tem os filhos de Anak, lá tem tribos fortes, não tem como a gente entrar lá. Aí o Caleb, que era mais velho, mais experiente, mais maduro, ele dá um grito e ele manda todo mundo calar a boca e ele lembra o povo de que Deus havia falado. Que bom, eu escutei um glória a Deus, eu só não vi quem foi, mas eu escutei um. Esse Caleb, ele é aqueles irmãos mais maduros na fé, que oram mais, que jejuam mais, que conseguem ver o milagre de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa imaturidade espiritual, ela só consegue ver demônio, só consegue ver problema. A pessoa falou lá, fizeram um trabalho, tem gente que atravessa a rua, muda de calçada, tem gente que não passa numa encruzilhada porque tem medo do diabo, tem medo das coisas ruins. Esses dias atrás eu fiquei com tanta raiva, eu cheguei na esquina da igreja lá, na rua lá, tinham feito um trabalho lá, estava eu e mais alguém que eu não me lembro agora, nós estávamos em 3 no carro. Eu fiquei com tanta raiva pelo desrespeito de estar tão perto da igreja, que eu desci do carro. Estou falando isso é para a glória minha, não, irmão, é para a glória de Deus, porque eu não desci no meu nome, eu desci no nome daquele que está sobre mim, e Ele é maior. Então, eu desci, eu peguei aquela garrafa, eu mandei aquela garrafa na pedra. O diabo é tão sujo que a garrafa bateu na pedra, voltou, o treco espirrou em mim, ficou aquele cheiro. Aí vocês dão risada, né? Vocês gostam, né, de rir dos outros. Tá certo. Mas aí eu fiquei com mais raiva ainda, peguei, quebrei ela, joguei ela lá dentro joguei fora. Mas a indignação, irmão, enquanto você ainda se indignar com as ciladas de Satanás, você está bem com Deus, a sua fé está bem. Mas quando você começar a tremer pelas ciladas de Satanás, pelos levantes, pelas mentiras do diabo, significa que alguma coisa errada está com você. E tudo principia-se no seu olhar. Se você vê uma enfermidade e você não acredita que o Senhor levou sobre ele, como Isaías profetizou, as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, então de que nos adianta estar servindo a Deus? Se você olhar para um problema e você não acreditar que o Senhor, Ele tem a solução para aquele problema, do que nos adianta estarmos servindo a Cristo? Então, Caleb se levanta e diz para os espias: ei, fica quieto todo mundo, é promessa de Deus, o Senhor falou que nos daria terra. O Josué, que era um discípulo mais novo, ele se empolga também com o grito de Caleb, e ele toma a palavra e diz: é verdade, está aqui os cachos de uva que nós trouxemos, a terra é boa, mana leite e mel.
Avancemos, porque o Senhor nos dará a terra. Mas os outros 10, diz a Bíblia no capítulo de número 14, quando começa o livro de Números, no capítulo de número 14, ele já começa, coloca aí por favor meu filho, o capítulo de número 14, o versículo 1, ele já começa com o bramido do povo, ele já começa com o choro, as pessoas já pranteando, por quê? Porque eles foram influenciados pela palavra negativa de um olhar medíocre, ausente de fé, daqueles 10, mesmo sabendo que Deus havia falado. Olha só, então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. O povo o quê? Por que esse povo chorou, gente? Eles não viram nada. Fala para mim, chorou por quê? Pela informação negativa, pelo olhar medíocre, medroso, acreditaram. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Mas por que não acreditaram em Caleb? Por que não acreditaram no Josué? Por que acreditaram nas coisas negativas e não acreditaram nas positivas? Porque a gente acredita naquilo que a gente quer. Amém? Você acredita naquilo que você quer acreditar, querido? Satanás, ele vem todos os dias com uma seta, com um dardo inflamado, com uma cilada, tentando nos fazer parar. Você acredita se você quiser. Pastor, mas é verdade, o mar vermelho está na frente, o problema existe. Eu não estou dizendo que ele não existe, eu estou dizendo para você que o seu Deus é maior do que ele. Eu estou dizendo que você tem um Deus que não perde o controle de nada. Eu estou dizendo para você que você tem um Deus que Ele te ama e que Ele está com os olhos dele sobre você e que Ele está te ensinando, Ele está te disciplinando, Ele está te ensinando a ser um homem e uma mulher cheia de fé, cheia de esperança, que vai romper para a glória do nome do Senhor. Vamos encerrar. A Bíblia diz que um homem chamado Davi, ele dá um exemplo para nós do que é um olhar de fé. Diga para mim, um olhar de fé. Olhar de fé, gente. Tem a fórmula do fracasso, mas tem também a fórmula do sucesso. E Davi, ele nos mostra a fórmula do sucesso. Eu vou pegar só esse pedaço do texto aqui para você. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi está no vale, ninguém quis enfrentar o bendito do gigante, todo mundo com medo. Diz a Bíblia que o Golias gritava no vale, Israel se encolhia. Ninguém se predispunha a enfrentar. Davi se dispõe, ele vai. E ali, naquele vale, Davi nos ensina a fórmula do sucesso. No meio das afrontas de Satanás, o diabo afrontando Davi cara a cara, Davi diz o seguinte para o diabo, ali representado por aquela figura chamada Golias. Ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém, eu venho a ti. Você veja que ele não disse assim, eu vou a você, eu venho. Ele está vindo em nome de alguém. Vou repetir. Ele não é soberbo. Ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que se ele fosse em nome dele, ele seria mais um para fazer parte da história das mortes de Golias. Então ele diz, eu venho, eu estou sendo enviado. Existe alguém comigo que você não consegue ver, que você não sabe quem é. Existe alguém comigo que você não tem noção da capacidade, da autoridade dele. Ele diz assim, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens
afrontado, Ele dá a fórmula para a vitória. Qual é a fórmula para a vitória? Não vá nunca no seu próprio nome, mas vá no nome do Senhor. Vá no nome do Senhor. Enfrente as adversidades no nome do Senhor. Caminhe no nome do Senhor. Segunda-feira vai no nome do Senhor. À tarde vai no nome do Senhor. É enfermidade, vai no nome do Senhor. É luta econômica, vai no nome do Senhor. É luta familiar, vai no nome do Senhor. É adversidade que está se levantando, vai no nome do Senhor. Diga para Satanás: eu venho no nome do Senhor. Eu quero ver tu me resistir. Eu quero ver tu me resistir. A Bíblia diz que ele virá contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que marchar em retirada, porque você está vindo no nome de alguém. Maior é o que está em... A fórmula para o sucesso, gente, é você conseguir imaginar a sua vitória mesmo antes dela acontecer. A fórmula para a sua vitória, gente, é você conseguir sonhar com a sua bênção mesmo no meio do caos. A fórmula para o sucesso, gente, é você conseguir visualizar Deus trabalhando por você, mesmo quando parece que não. A fórmula para o sucesso é você, com fé, você conseguir se agarrar a Cristo e você dizer: Senhor, os meus olhos humanos, eles estão querendo me confundir, eles estão querendo ser entenebrecidos pelas densas nuvens dessa vida, mas uma coisa eu te peço nessa noite: lava os meus olhos com o seu sangue, purifica os meus olhos, porque eu quero ver novamente a minha vitória, Senhor. O segredo do sucesso é você acreditar que no meio de um turbilhão de problemas existe uma solução, existe um resultado para você, que diante de um gigante existe um pequenino que vem em nome do Senhor, que vem em nome do Senhor, que vem em nome do Senhor. Sabe o que é o teu problema? O teu problema é que tu tem andado muito no teu próprio nome. O teu problema é que você está querendo resolver muito do teu jeito e você se esqueceu que você é dependente de Deus. Ah, meu irmão, quantas vezes na história da minha vida eu já me deparei com situações aonde a minha arquitetação humana, a minha inteligência humana, ela dizia: faz assim e assim e vai dar certo. E não deu. Mas quando eu disse para o Senhor: Senhor, eu vou no teu nome, eu venho no nome do Senhor, eu venho no nome do Senhor. Quem vai sair daqui no nome do Senhor? Quem vai sair no nome do Senhor, querido? Você tem uma chance. E a chance que você tem é essa: sair daqui no nome do Senhor. A chance que você tem é essa: sair daqui no nome do Senhor. Os seus olhos precisam enxergar. Pastor, os egípcios estão encostando. O problema, a luta, a adversidade é o tempo certo. É a contagem certa. Deus só está esperando entrar todo mundo dentro do mar. Ele vai fechar. Ele vai tragar. A Bíblia vai se cumprir. Provérbios 23:7, a Bíblia diz assim: porque como imagina o homem no seu coração, assim ele o é. Se você se vê como um derrotado, se prepare para ser derrotado. Se você se vê como um fracassado, se prepare para fracassar. Se você se vê como um impotente, se prepare para não conseguir vitória. Agora, se você acredita em Deus e na palavra de Deus, se você acredita que Deus te escolheu, que o sangue do seu filho não foi em vão, e que a vitória que ele deu ao seu filho na cruz do Calvário, ela te pertence, e você é de Deus, então você já pode encher a sua mente de vitória, porque tal qual você imagina no seu coração, assim você será. Está escrito na palavra de Deus. Tem mais, quero deixar um último texto para vocês para a meditação. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que